Pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu sou o Ricardo, professor da UEMP, da disciplina de Estatística para Economia, e aqui é um recorte da aula que tem como objetivo vocês esclarecer o conteúdo sobre o exercício proposto para a nota extra da aula de hoje, 16/10, tá? Então, essa gravação ela vai auxiliar em alguma parte para deixar a teoria mais fácil. Tá? Esse é o conteúdo que eu também vou trabalhar na aula de sexta, dia 17, mas já que vocês têm que entregar a lista hoje, dia 16/10 até as 23h59, eu vou estar passando então essa aula que eu dei ontem. Muitas pessoas não foram na aula ontem, estão dizendo que é ponto facultativo, mas enfim, eu vou deixar gravado para vocês puderem ter ferramenta para fazer a lista, tá? Então, vai lá. Nós vimos lá no teste de hipóteses, começo do teste de hipóteses, que nós temos que ter duas etapas, não, nós temos que ter 5 etapas, sendo das 5 etapas, duas nós já trabalhamos bastante nesse começo de conteúdo, tá? Que são elas. A primeira etapa é essa aqui, tá? Enunciar as hipóteses H0 e HA, a hipótese alternativa e a hipótese nula dotada de uma igualdade, tá? Então, a hipótese nula aqui, ó, essa aqui, tá bom? Opa, deixa eu fazer mais bonitinho aqui. Então, essa primeira parte aqui, ó, o H0, tá? Hipótese nula. É dotado de uma igualdade, então o parâmetro μ é igual a μ0 contra μ diferente de μ0 é a hipótese alternativa. Isso aqui é para a situação unilateral, ou unilateral não, bilateral ou bicaudal. E aqui, essa aqui é na hipótese bicaudal, ou você tem unilateral à esquerda, ou bicaudal inferior, que vai ser μ menor ou igual a μ0, e μ maior do que μ0, tá? A é a esquerda, tá? E depois a direita também, tá? Então, olha só, só um pouquinho que eu falei bobeira, quando é unicaudal à esquerda, sua região crítica é a esquerda, então aqui é maior ou igual, tá? Aqui é maior ou igual. E aqui é menor. Tá? E aqui é menor, ó. Aqui é menor. A hipótese alternativa. E quando é unilateral à direita, hipótese nula, hipótese alternativa, mi menor ou igual a μ0, mi maior que μ0. É unilateral à direita. Então, aqui é unilateral ou unicaudal, tá? Eu vou ter que dar uma pausinha rapidinho, porque tá acabando a bateria do meu computador. Eu tenho que colocar a força, só um instante. É só um momento, só para que nossa gravação não saia do ar, tá? Que eu não possa terminar essa gravação. Então, só um instante, eu vou colocar a bateriazinha aqui. Bem, então voltando aqui, isso significa em termos de distribuição estatística? O que significa em termos de distribuição estatística? Então, você vai ter uma variável de interesse, pode ser Z, pode ser T, a gente vai analisar uma por uma. Então, você vai ter aqui a seguinte situação, ó, você vai ter aqui a distribuição, tá bom? Vamos supor Z, se for bilateral, você tem aqui, então, tanto a esquerda quanto a direita, um valor crítico, Z crítico, aqui, Z crítico aqui. Se for unilateral, à esquerda,
Você vai ter uma situação crítica aqui na região crítica, aqui é a região de aceitação, tá bom? Se for à direita, lá do lado direito. Então, isso vai depender da leitura do exercício, tá bom? Então, a região de aceitação, região crítica. Nesse caso aqui, região crítica, região de aceitação, região crítica. Tudo bem? Então, esse é o primeiro, né? Esse é o primeiro passo para fazer o teste de significância na prática. O segundo passo que nós vimos na última aula é fixar o nível de significância alfa. Geralmente, esse alfa está no enunciado. Se o enunciado não fala para você qual é o nível de significância alfa, por convenção, o alfa é 5%, tá? O alfa é 5%. Então, falta avaliar o 3, tá? O 3 ele sai, tá? Ele sai dessa ideia do desenho do gráfico da distribuição, seja normal, seja T, entender região crítica, região de aceitação, mas você vai determinar exatamente quando você usa a tabela, tá, das probabilidades da distribuição, ou Z ou T, tá bom? E depois disso, você tem que calcular o teste da estatística com as informações que você tem, tá? No caso da variância conhecida da Z, ela vai ser uma adaptação do score Z para aquele caso. E depois de todos, né, depois de comparar isso, você vai concluir pela aceitação ou rejeição da hipótese nula. Não é aceitação, é rejeição ou não rejeição, tá? Nesse caso aqui, no 4, nós vamos ver que você vai calcular um Z, tá? Que é uma derivação do score Z, tá? Que vai ser lá x barra menos mi dividido por sigma raiz de n, e isso que a gente chama de Z calculado quando a variância é conhecida. Então, você vai, vamos supor, bilateral, tá? Você tem aqui, então, duas áreas, e você tem um valor crítico que você encontra na tabela. Vamos supor de 5%, né? 1,96, tá? 1,96. Positivo, negativo, tudo bem? E aí você vai calcular um valor aqui e vai verificar se esse valor está aqui dentro ou não. Ou pelo valor P, que é um critério alternativo. Então, a gente vai fazer esses cálculos aí, tá bom? Olha só. Então, teste da cauda inferior, teste da cauda superior, tá? São os testes unilaterais, unicaudais. Inferior, a hipótese nula diz que né, o parâmetro mi maior ou igual a mi zero é uma alegação, contra a hipótese alternativa, mi menor que mi zero. Então, aqui é aquele desenho da distribuição, tá bom? É da distribuição, tem um limite inferior, aqui tem a área de rejeição e a área de aceitação. Tá? No superior, é o contrário. Você grava aqui, né, a sua área, região crítica e aqui a região de aceitação. Beleza? Então, teste unilateral que nós vamos focar por enquanto. Então, vamos ver um exemplo aqui. Tá? No livro do Sweeney, lá de estatística, tem o seguinte exemplo. Vamos ler aqui rapidinho. Então, a Federal Trade Commission, que é a FTC, realiza periodicamente estudos estatísticos concebidos para testar afirmações feitas pelos fabricantes a respeito de seus produtos. Por exemplo, uma lata de café, não, o rótulo de uma lata de café informa que contém 3 libras de café, ou seja, lá nos Estados Unidos, os fabricantes colocam no rótulo de uma lata de café que tem 1,360 kg, que é equivalente a 3 libras. Pelo processo de produção da firma, espera-se que esse processo seja no mínimo do enchimento de 3 libras. Pode ser para mais, tá? Mas não para menos. Então, no mínimo 3 libras. Então, a hipótese que você tem que realizar, como ele fala no mínimo, você tem que considerar que 3 libras também ele entra nesse intervalo. Então, a hipótese nula é o mi, tá? A média seja no mínimo 3 libras, ou seja, maior ou igual que 3 libras, contra a hipótese alternativa mi menor que 3 libras. Então, você observa que o valor hipotético populacional é mi zero igual a 3, tá? Porque denota a igualdade. E você tem que, então, o esperado, né, da sua hipótese é não rejeitar a hipótese nula. Tudo bem? Nesse caso aí.
Então, suponha que uma amostra de 36 latas de café, ou seja, essa amostra de 36 latas de café, que é o meu N, já vai anotando essas informações que vai ser importante para calcular a nossa estatística. N igual a 36, tá? Seja selecionada aqui a média amostral, seja uma estimativa média da população. Se o valor da média populacional for inferior a 3 libras, em termos de estatísticos, os resultados da amostra lançaram dúvidas sobre a hipótese nula. O que queremos saber é a quantidade que x barra, que é a média, deve ser menor que 3 libras para dispormos de declarar que a diferença é significativa e arriscar-nos a cometer um erro do tipo 1 ao acusar indevidamente a fabricante de café de dar informações falsas no rótulo do produto. Então, nós temos que assumir que o erro tipo 1 pode acontecer, porém, o que queremos é que a nossa hipótese nula ela seja não rejeitada para que a alegação das fabricantes elas sejam, né, sejam verdadeiras, tá? E aí, a gente precisa do nível de significância, tá? A gente precisa do nível de significância, precisamos saber como realizar esses testes e precisamos tomar uma decisão sobre isso. Então, testes anteriores mostraram que o desvio padrão, isso aqui é importante também, ó, o desvio padrão é 18 libras. Então, com 36 observações, aqui, ó, o N aqui, ó, N igual a 36, tá? E é normalmente distribuída, então, a variância populacional é conhecida, é conhecida, tá? A variância populacional é conhecida. Então, nós precisamos fazer uma continha para encontrar uma estatística Z, para verificar se esse Z dessa estatística ela está dentro da área de aceitação, da região de aceitação ou da região crítica. Ou seja, dentro da região de aceitação você não rejeita a hipótese nula e dentro da região crítica você rejeita a hipótese nula. Então, tomar as decisões sobre as hipóteses, tá? Então, aqui, ó, o cálculo da estatística é essa aqui, ó, tá? O Z calculado, que é a diferença entre o valor da média e o valor do que se alega sobre o desvio padrão no número de observações. Então, o que se alega, tá? O que se alega é 3. A média não está informando ainda. O desvio padrão é 0,18. E o número de observações é 36, então a raiz de 36. Falta só essa média aqui para ver o que vai acontecer. Entretanto, as hipóteses estão aqui, ó, aqui em cima me afirmam que H0 tem como no mínimo igual a 3 libras. Então, esse teste, ele é o quê? Ele é o quê? É unicaudal à esquerda ou unicaudal à direita? No mínimo 3, tá? No mínimo 3. Então, ele é um caudal à esquerda, porque espera-se que a sua estatística que você calcula, o seu valor que você calcula, esteja dentro dessa área aqui. Aqui é a região crítica, que é a hipótese nula. Tudo bem? Então, unilateral à esquerda, ou unicaudal à esquerda, tá? Vamos descer um pouquinho aqui e ver o que acontece. Então, tem dois critérios, ó. O critério valor P, que é a probabilidade do nível de significância exato, exato, que é o critério mais computacional que existe. E esse valor crítico é o critério do cálculo da estatística Z, que é um critério que é mais utilizado na aprendizagem do teste de hipóteses, tá? Nós vamos ver os dois, tá bom? Então, vamos ver o valor P aqui, ó. O valor P é uma probabilidade calculada usando a estatística teste, que mede o apoio ou falta de apoio proporcionado pela amostra à hipótese nula. O valor P é uma probabilidade que varia entre 0 e 1. Uma probabilidade, né? Entre 0 e 1.
Quanto maior o valor P, mais suporte a estatística da mais suporte a estatística de teste de hipótese. É, de novo, deixa eu formular aqui que estou com o meu celular. Em geral, quanto maior o valor P, mais suporte a estatística de teste da hipótese nula. Ou seja, quanto maior o valor P, quanto mais próximo de 1, mas por convenção, mais que 5%, mais que 0,05, mais você, mais você não. Dado que você irá não rejeitar a hipótese nula, entendeu? Então, maior que 5%, tá? Quando você fixa, porque você fixa o nível de significância alfa em 5%, ou 10%, ou 1%. Então, quando você fixa um nível de significância, quando você ultrapassa esse valor do nível de significância com o valor P, isso te informa que a hipótese nula vai ser não rejeitada. Caso contrário, se o valor P é muito pequenininho, né, menor que o nível de significância, sua hipótese nula será rejeitada, tá? Então, novamente, não sei se vai ficar claro, pode ser que eu esteja falando muito rápido, mas o valor P é o seguinte, o valor P é o nível de significância que você calcula, confronta com o nível de significância. Então, novamente, o valor P é um valor que você confronta com o nível de significância alfa. Se o valor P ele for, ele for maior que o alfa, que é o nível de significância, sua hipótese nula será não rejeitada. Agora, se o seu valor P for menor que o alfa, a sua hipótese nula será rejeitada, tá bom? Tudo bem? Então, olha só. O nosso caso aqui do exercício. Nosso caso aqui do exercício. A média amostral, tá lá nos slides, a média amostral, tá? No exercício, a média amostral no exercício, a média amostral é 2,92, tudo bem? Se eu calcular o Z aqui, vou ter 2,92 menos 3 dividido por 0,18 raiz de 6. Isso vai dar, já fiz as continhas aqui, vai dar menos 2,67, beleza? Dá menos 2,67. O que significa? A 5%, a 5%, tá? A 5%, nós temos o seguinte, na variável x, na variável x, que é a variável observada, a variável x na variável observada, nós temos aqui um valor, tá? Nós temos aqui um valor z de menos 1,96, tá bom? Para o alfa igual a 5%, tá? P de z para 1,96 é 5%. Beleza? Agora, nós temos que... desculpa, a variável z, tá? A variável z, não é a variável x, não. A variável z, que é normal padrão. A variável z. Aqui, ó. A variável z. Tá bom? É 1,96. Quanto da variável original, eu falo da x aqui, ó. A variável x, nós temos, então, aqui um valor que eu não sei, tá bom? Não sei, não sei. Só que o valor da x, em termos da média, é 2,92, tá bom? Por isso que é bom trabalhar com a z, tá bom? A gente não sabe o valor exato da variável corrente, só na variável padronizada. Então, vamos voltar aqui para z. Na z, é 1,96 aqui, o valor para 5%. Quando você calcula a probabilidade do z ser
maior ou igual a 2,67 negativo, tá? Vamos calcular essa probabilidade, você vai calcular a área, tá? Do zero até um certo valor, tá? Até um certo valor, aonde o limite inferior é menos 2,67, ou seja, esse valor aqui é menos 2,67. Esse valor aqui, tá? Ele vai dar, deixa eu ver minhas contas aqui, ele vai dar 0,4962, tudo bem? Até, até 2,67. Eu quero saber o valor de significância exato dessa área. Então, eu vou pegar 0,5 menos 0,4962, que vai ser o meu valor P, que vai dar 0,0038, tá? O 0,0038 é menor, tá? Ele é menor que 0,05. Então, você rejeita H0. Ou seja, a alegação da fabricante não é verdadeira, tá? Os valores são menores. Outra forma de você fazer esse teste, que é o mais comum para o aprendizado da estatística, é calculando o valor crítico. Tá? Como se calcula o valor crítico? O Z calculado é 2,67. 67, né? 2,67. O valor crítico é você comparar o número do Z calculado com o Z tabelado. Olha só, aqui está menos 1,96. O menos 2,67 está dentro da região crítica. Se ele está dentro da região crítica, você, ó, dentro da região crítica, você rejeita H0. Você rejeita H0. Tudo bem? Rejeitando H0, você conclui que, né, a conclusão é o seguinte. Como é que se escreve, professor? A conclusão. A um nível de significância, tá? De significância de 5%, rejeita-se H0. Rejeita-se H0. Ou seja, isto é, qual foi a alegação da empresa, né, das empresas, tá? Que o mínimo de enchimento, tá? Que o mínimo de enchimento, que o mínimo de enchimento enchimento das latas, enchimento das latas de café é menor que 3 libras, tá bom? É menor do que 3 libras, certo? É isso, galera. Com essa explicação desses slides que vocês vão ter acesso, vocês podem fazer os 4 exercícios propostos para a extra da aula de hoje, tá bom? É isso, valeu, obrigado, até mais.